Chega mais, nação, vamos aqui analisar a imprensa esportiva, porque olha só, o Boto largou o aço, cara. Ele largou o aço na arbitragem, porque, cara, que pênalti vergonhoso foi esse que deram contra o Flamengo. O Flamengo tava vencendo por 1-0 e do nada foram lá, deram um pênalti vergonhoso pro Grêmio, que não jogou nada hoje. Nada, absolutamente nada. A gente vai analisar, tem o Neto também que largou o aço, o próprio Neto largou o aço na arbitragem hoje, dizendo que foi um pênalti vergonhoso. E tem o Galvão Bueno também falando aí sobre a arbitragem, sobre essa partida de hoje. Mas antes, faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o like se você não é inscrito aqui no canal Lances e Neto, que é o canal secundário do canal Meu Megão React. Aperte o botão aqui embaixo, se inscreve e ative o sino das notificações para você sempre receber todas as informações do Flamengo. Corre nos comentários e coloca aí, o que você acha? Foi ou não foi pênalti? Deixe os créditos aqui ao canal do Apito Final, ao canal da ESPN Brasil. Link na descrição como créditos. Bora para as informações do Flamengo. Isso, ele provavelmente, com esses jogadores que tem, com as defecções de zaga, hoje ele botou um volante de zagueiro. Né? O estreante, inclusive. O estreante, né? O Noriega, que é um japonês, né? Um japonês peruano. E ele funcionou, né? Ele funcionou, mas o Dodi ajudava a fazer a zaga. O Bright White, quando a gente vai ver o campinho, né? Onde é que ele tá lá, centroavante, né? Aí você vai ver o jogo, né? Ele não foi centroavante hoje, ele foi meia, né? Então, assim, foi um Grêmio muito truncado e o Mano tentou fazer isso. Eu vou empurrar o jogo para o segundo tempo e no segundo tempo, eventualmente, ele poderia usar um pouquinho de velocidade. Não deu tempo. O Flamengo foi lá e marcou um gol justamente num contra-ataque que deu errado. E uma boa oportunidade de contra-ataque que o Grêmio teve raras, né? Deu muito errado, né? Porque o Christian Oliveira fez uma bobagem, deu pro Edenilson, o Edenilson levantando o braço, não toca em mim, porque era uma jogada para abrir para as pontas, e aí o Grêmio tinha 4, 5 jogadores indo e não conseguiu voltar, e a Arrascaeta, com aquela qualidade, acabou fazendo o primeiro gol. E aí vem o que a Beli falou agora, que o pênalti acidental, né? Ele faz parte. Se você dá a chance de ficar um gol só, bola que está cruzando a área sempre pode bater na mão de alguém. E foi isso. Bateu na mão do Ayrton Lucas. É isso, um lance do Pavão, né? A bola até ia para trás, talvez não acontecesse nada no lance, mas enfim, o Grêmio consegue um grande empate jogando no Maracanã. O negócio importante, né? Qual foi o momento do gol? Foi lá no finalzinho do jogo. Se esse gol do Grêmio sai no início do segundo tempo... Dá um maior tempo de reação. Muito provavelmente acordava mais o Flamengo, Exato. O Flamengo se reorganizava, usava o banco, coisa que o Felipe pode fazer. Ele faz isso muito bem e hoje não deu tempo. Vamos fazer contato lá com o Maracanã, com o trio que comandou essa transmissão lá na tela do Premier. Emoção nos minutos finais. Boa tarde para vocês, boa noite já, né, pro trio. Antero Neto, PC Vasconcelos e Rafinha. Uma vitória que parecia encaminhada, mas, né, Antero, 1-0 é um resultado muito mais perigoso que o 2-0. Bem-vindos ao Sport TV News. Exatamente. E aí, Bené, tudo bem? Beli, um abraço para você, Serginho, satisfação estar aqui conversando com todos do Sport TV News. Foi isso, foi muito animado, especialmente no segundo tempo, né? E também, claro, nessa reta final, né? Tô aqui com o Rafinha, tô aqui com o PC, muito bem acompanhado, né? Ô, Rafinha, primeiro tempo amarrado, o que é que você pode falar da segunda etapa? Tivemos mais jogo no segundo tempo e esse 1-1 aí, certamente o Grêmio sai muito mais satisfeito, né, Rafinha? Claramente, Antero. Muito abraço, Serginho, Bela, Bené. A gente esperava que, né, tivesse um pouco mais de emoção, assim, os goleiros trabalharam um pouco mais, né? Quem trabalhou mais foi o Thiago Volpe ele no finalzinho do primeiro tempo, mas a gente tinha que ter saído um pouco mais gols, né? Um pouco mais de gols, para o jogo ficar mais atraente. O Grêmio defendeu bem, né, durante todo o tempo e, claro, numa das raras conseguidas escapadas, conseguiu ali um pênalti e aí já no final, como foi citado, já não tinha mais poder de reação o Flamengo. Ô, PC, o Grêmio veio para fazer isso mesmo, assim, buscar uma bola, buscar uma oportunidade, tentar segurar o ímpeto do Flamengo. Então, será que o Grêmio sai, tipo, o Mano Menezes está muito satisfeito agora no vestiário? Se o Mano se considerar muito satisfeito, é também um exagero, porque o Grêmio não pode se contentar em comemorar, celebrar um empate com o Flamengo. Diante das circunstâncias, o Grêmio veio para, primeiro, perder de pouco, conseguir um empate, o Grêmio retorna satisfeito e, de um outro lado, você tem um Flamengo frustrado com o resultado. Claro, especialmente no segundo tempo, foram 2 fases do jogo, a primeira e a segunda etapas, em que o Flamengo sempre teve o controle. Agora, no segundo tempo, né, Rafinha? O Flamengo foi muito mais dominante, tanto que com menos de 10 minutos da segunda fase já tinham 5 escanteios, o Flamengo já tinha finalizado 7 vezes, mas
ficou no 1-0, administrando, e o Grêmio num lance protagonizado por um jogador que errou a maior parte dos seus movimentos desde que entrou aos 20 minutos da segunda fase, o Pavon. O Grêmio teve um pênalti marcado a seu favor e o Thiago Volpe cobrou muito bem. Resultado que deixa o Grêmio satisfeito, não para celebrar, mas deixa o Flamengo muito decepcionado. O Felipe Luiz deve estar na bronca no vestiário, dizendo assim, olha, a gente poderia ter matado o jogo, ou o Flamengo não teve a chance de matar o jogo, Rafinha? Eu acho que o Felipe vai lamentar, acho que um pouco mais de... tinha que ter arriscado um pouco mais. Né? Não vimos o Pedro dar muito chutar pro gol, não vimos os jogadores de frente do Flamengo tirando o gol da Arrascaeta, que a gente está acabando de ver. Não teve não exigiram o Volpe trabalhar no jogo. Teve muitos cruzamentos, mas chegar no gol mesmo, não chegou. Então acho que isso o Felipe vai lamentar, dizer que ele tinha que ter investido um pouco mais, né, no chute de fora da área, porque essa bola atravessada não acabou gerando muito perigo pro Flamengo durante o jogo. Mas isso é mérito também da marcação do Grêmio, PC? A marcação do Grêmio, ela no primeiro tempo funcionou mais do que no segundo. O início do segundo tempo é de pânico para a equipe do Grêmio. E além disso, como já observou o Serginho, individualmente, alguns jogadores estão muito mal no Grêmio. O Christian Oliveira, que faz um passe impreciso, e aí isso resulta na recuperação de bola do Flamengo e o gol marcado pelo Arrascaeta. O Edenilson não faz um bom campeonato. O Pavon, quando entrou, também não estava jogando bem, embora seja ele o jogador que participa do lance que resultou na marcação do pênalti. Enfim, o Grêmio tentou no meio de campo com o Cuejá e com o Dodge ser mais eficiente na marcação, mas individualmente a equipe precisa ter desempenhos melhores, porque senão vai continuar oscilando dentro do campeonato. Não tem como a gente não fazer o destaque, né, do Thiago Volpe. Agora há pouco a gente viu uma sequência de defesa, ele fez 2 defesas em sequência, um cabeceio do Léo Pereira espetacular. E um goleiro que faz o gol de empate, o destaque é ele, né, Rafinha? Claro, quem faz o gol, claro que a gente tem que vale ressaltar que merece todo o destaque, mas eu ficaria com o tripé da defesa, o Noriega, o Kahneman e o Cuéllar. Muito, né? Esses foram, acho que os maiores responsáveis. Uma boa notícia em meio a tantas notícias que não entusiasmam o torcedor do Grêmio foi a estreia do Noriega. Exatamente. Como zagueiro, pela primeira vez atuando ao lado do Kahneman, se saiu muito bem, e depois, com a entrada do Wagner Leonardo, foi jogar no meio de campo. O Grêmio tem tido uma sequência aí de atuações onde dificilmente algum jogador consegue se destacar. Acredito que hoje, pelo lado do Grêmio, o Noriega foi o grande nome, e pelo lado do Flamengo, pelo menos no meu modo de ver, mais uma vez aquele que eu considero o melhor jogador do campeonato se sobressaiu, que foi o Arrascaeta. O Grêmio, viu, Bené, Serginho e Belli, 3 jogos sem perder, né, com 2 empates, perdeu na rodada passada, empatou com o Ceará e tinha vencido anteriormente o Atlético Mineiro fora de casa, ou seja, conquistou os dois últimos jogos fora grandes resultados, uma vitória de virada sobre o Galo e esse empate contra a equipe do Flamengo, e o Flamengo chegou a 7 jogos, aliás, 8 jogos de invencibilidade. Eram 6 vitórias consecutivas, tentava a 7ª vitória consecutiva. Como todo mundo sabe, agora paradinha, né, para a data FIFA. E o Flamengo volta a jogar no dia 14, que é um domingo, fora contra o Juventude. E o time do Grêmio joga no sábado, que é dia 13, recebe o time do Mirassol, joga na sua arena. Foi isso que rolou aqui no Maracanã, mas a gente tá aqui à disposição para bater papo, viu, Bené? Fica à vontade. Não, eu queria até trazer o papo um pouco pra cá também, porque quando eu olho pra esse jogo, né, Serginho, eu acho assim, fácil escolher o melhor em campo. O Volpe pegou, né, na hora que foi exigido, ainda fez o gol, mas o Rafinha levantou uma questão. O sistema defensivo do Grêmio entrou pra fechar a casinha e foi bem, né? O Noriega vale esse destaque pra um jogador estreante que entra numa posição que nem é a dele e faz uma boa partida também. Uma improvisação total. Eu tenho uma dúvida que talvez o Rafinha consiga me tirar, mas eu fiquei com a impressão que se tivesse em campo o Bright White, se tivesse em campo o Edenilson, o Volpe não bateria esse pênalti. Rafinha, me fala aí, você que conhece a moçada toda... E o próprio Volpe falou, o técnico, não é fácil pro técnico deixar o goleiro bater, se o goleiro não é o Rogério Ceni, né? O Rafinha conhece essa moçada toda e vai tirar minha dúvida. Quem bateria esse pênalti se tivesse os 3 em campo, Rafinha? O Bright White ia pegar a bola e ia falando assim, comigo, né? Ô Serginho, um grande abraço, com certeza, Serginho, o Volpe não ia bater esse pênalti, não tem como, um atacante nego velho, europeu no campo, ele não ia bater esse pênalti, não. É isso, questão de hierarquia. Vamos despedir dos amigos, então. Bom descanso pra vocês. Obrigado pela participação aqui no Sport TV News. Rafinha, Antero e PC. Um abraço. Até a próxima, tamo junto.
A gente segue aqui então falando desse empate, Flamengo 1, Grêmio 1, BL. Primeiro gol do Volpi com a camisa do Grêmio, ele até destaca, né, na entrevista que a gente viu aqui no Sport TV News, que ele já estava acostumado a fazer isso no futebol mexicano, né? Fez 15 gols pelo Toluca, então não é um goleiro que está batendo pênalti pela primeira vez, ele tem já esse costume. Falou também dos tempos de São Paulo, enfim, onde treinava, bola parada, é um goleiro que chamou a responsabilidade no momento importante. Nas decisões por pênalti, né, Belli, ele tem resolvido isso, a situação do Grêmio, pegando os pênaltis e sempre batendo. Sim, né? Então, eu digo o primeiro gol, né, porque entra na estatística, claro, os pênaltis não entram na estatística, mas claro, também foi decisivo em alguns momentos importantes. Num Grêmio com tantos pontos fracos, a gente pode destacar o Volpi como um desses pontos fortes dessa equipe, né? É um líder dentro do gramado, acho que se não fosse, sequer bateria esse pênalti, né? Claro que dentro da hierarquia, o Rafinha falou, o Serginho falou também, dentro da hierarquia existe ali uma ordem de batedores, o que é natural. Então, talvez os dois principais batedores não estando ali disponíveis, ele foi lá, assumiu a responsabilidade, cobrou um pênalti. Diante de um pegador também. Se a gente falar só do Campeonato Brasileiro desse ano, o Rossi defendeu o pênalti do Gabigol, tudo bem que tomou o gol no rebote, e do Piquerez em confrontos decisivos para o Flamengo, né? E diante de uma Maracanã cheio, né? A torcida do Flamengo mais uma vez muito presente, então acho que tudo isso conta, né? Tudo isso conta de forma positiva pro Volpi. Foi o primeiro gol de goleiro dentro desse Campeonato Brasileiro. E acho que é importante dizer isso também, né? No Brasil de Rogério Ceni, né? Rogério Ceni aposentado há bastante tempo, agora na beira do gramado. Mas é legal a gente ver o Volpi sendo esse protagonista, o trio de zaga do Grêmio parecendo, né, pelo menos dando sinais aí de que esse Grêmio pode melhorar no seu aspecto defensivo. Acho que isso é importante também. Não foi um grande jogo, a gente não viu um grande jogo do Grêmio, né, não foi um Grêmio completamente equilibrado, repito, é uma equipe que tem alguns pontos ali que precisam urgentemente ser melhorados, mas o resultado realmente dá um alívio muito grande para o tricolor gaúcho. E falando do lance que originou, né, a cobrança do Thiago Volpi, acho que não tem muita discussão, né, Serginho? Acho que a própria reação do Ayrton Lucas no momento do lance, ele acaba vendo que o braço não estava em posição natural, ampliava, né, o espaço do corpo dentro da área. Enfim, a gente volta a dizer, é um toque de sorte que o Pavão teve, uma falta de sorte do Ayrton Lucas porque a jogada não ia dar em nada, mas acho que é daqueles pênaltis de manual, né, de braço aberto dentro da área. Eu acho que a ausência de reclamação já é um sinal, um pênalti que uma bola que não ia dar em nada, né? O cruzamento estava indo para trás, os jogadores do Grêmio, pelo jeito, já estavam passando da linha da bola, não ia acontecer nada, mas a bola bate na mão e fim de papo. E só uma lembrança, né? O Volpi, além de tudo, ele batia falta no México. Ele chegou a ser goleador do time dele lá, né? Então ele tem... E outra, o Volpi foi um dos jogadores mais criticados pela torcida do Grêmio em alguns momentos, né? E agora está em paz, né? Agora o torcedor gremista tem outros para xingar mais, né? Principalmente depois desse jogo. Exato, né? É o tipo de jogo que o goleiro ganha uma moral para alguns. Claro que a situação não é tão confortável no Grêmio e jogo após jogo no Campeonato Brasileiro, mas é um jogo... O Pavão é um deles. Exato. O Pavão é um jogador que quando entra na arena é vaiado, o Gemerson entra na arena é vaiado. Então tem alguns jogadores que tem essa questão e o Volpi está conquistando, digamos assim, o carinho da torcida, né? Vamos voltar para o Maracanã, porque a gente falou do ponto da arbitragem, enfim, das reclamações. O diretor de futebol do Flamengo, José Boto, está falando por lá. Em princípio não vem mais ninguém, em princípio nunca se sabe, porque o mercado é volátil, estamos atentos a eles, mas em princípio não vem mais ninguém, porque estamos contentes com o que temos, não estamos preocupados com este resultado, e agora vou dizer aquilo que eu quero. Estou preocupado com a arbitragem, estou muito preocupado. Não é o penalti, que até parece que é penalti, matematicamente é impossível uma equipa que tem 67% de posse de bola, que faz 26 finalizações contra 6, tem 13 escanteios contra 0, e o árbitro consegue marcar mais faltas para o Flamengo do que para o Grêmio. E isto é um padrão que já se tem verificado em algumas partidas. E isto é impossível que os nossos jogadores, cada vez que tocam nos jogadores do adversário é falta, e os adversários tocam, e de que maneira, em nós, e os árbitros não veem faltas. E é isso que me preocupa, e é isso que eu peço alguma atenção, que o campeonato seja decidido mesmo dentro do campo. Está bem? E o cartão do Léo Ortiz? Não, é mais uma
das bizarrias aqui que se vêm passando e que não é a primeira vez, mas esta hoje foi demais. O Flamengo vai formalizar algum protesto? Não, nós estamos aqui a falar porque queremos que as pessoas estejam atentas e que estejam atentas a algo que já se vem passando, que não é a primeira vez que se passa e é um padrão. Não é o penalti, não é, até porque eles não chegam muitas vezes à nossa área. Não é um penalti, não é isso até o árbitro teve bem. É a quantidade de faltas que ele vai marcando, que não existem, que travam o nosso jogo ofensivo e depois a forma que marcam mais faltas para nós do que o adversário. O central do Grêmio, o Kahneman, ficou só com um amarelo, não devia ter sido só um amarelo, não é? Mas isto não é a primeira vez e isto preocupa-me muito. Preocupa-me muito, não me preocupa aquilo que a gente faz em campo, que foi bom, não conseguimos o golo, mas tivemos uma boa produção ofensiva e defensiva. Preocupa-me o jogo estar a ser sempre travado, os nossos jogadores acabam por ter medo também de ir aos lances com um bocadinho mais de agressividade, porque é sempre falta. O cartão do Léo Ortiz é ridículo, Tá, pessoal? Bom, tá aí o pronunciamento do José Boto, diretor de futebol do Flamengo. Ele falou sobre o lance crucial do jogo, ele concordou com a marcação do pênalti, mas enfim, tem essa reclamação sobre as faltas marcadas pelo árbitro na partida de hoje. Enfim, também fala sobre o cartão do Léo Ortiz. É uma reclamação ali que a gente já falou, né? Não faz muito sentido depois de um jogo como esse, mas enfim, tá aí o pronunciamento do José Boto. Para que você possa falar do lance polêmico em relação ao jogo do Flamengo e Grêmio, aonde você já viu e queria que você falasse para nós e para todo mundo que está ligado no Brasil inteiro, principalmente de Rio Preto. Esse lance que eu considero um lance normal, natural. Posicionamento de braço, posicionamento de corpo do Ayrton Lucas. E a bola, ó. Você vê, ele chuta com a perna direita, a bola bate lá na hora que ele tá fazendo o movimento. O movimento de braço. Isso não é pênalti nem aqui nem na China, irmão. Não foi pênalti. Tá correndo, o que ele vai fazer com o braço, gente? Então é um conflito do caramba, né? Em relação ao posicionamento do braço. Mas se beneficiou. Se beneficiou porque a bola poderia ter batido no braço dele e entrado no gol e sido um gol contra. E sabe que a regra não. O que aconteceria? Não sabe que eu fico bravo? O que aconteceu? Sabe que eu fico bravo do lance desse? O cara tá aqui, certo? O cara chuta a bola, não chuta? O cara tá aqui. O cara tá fazendo um movimento aqui, a bola bate aqui. Não foi. Cara, isso não é pênalti nem aqui nem na China. Vocês do VAR, vocês são ridículos. Como diria Everaldo Marques, que é uma coisa impressionante. Eu não sei se houve participação do VAR, porque o árbitro marcou, aí depois eu tive que descer pra cá. Mas se você também não quisesse descer, você o árbitro marcou. Não, ainda quase cheguei atrasado. O árbitro marcou. Então, o árbitro marcou. Eu não sei se o VAR teve participação ou não. Em pedir para reconsiderar. Não sei. Ela já está comemorando. Ó. Mas a regra não diz braço fora do... É difícil, mas a posição aí é uma posição natural. A gente tá... eu não vou mentir para vocês não, mas nós estamos assistindo o jogo do Corinthians, acabou o primeiro tempo, agora tá 1-1. O pênalti que o árbitro deu pro Palmeiras é uma vergonha. É uma sacanagem. É uma coisa ridícula. Eu não tô falando porque é Corinthians, não, irmão. Não estou defendendo aí o Flamengo, defendendo o Grêmio. É a opinião, cada um tem a sua aqui. É absurdamente. O que faz a comissão técnica do Palmeiras em relação à arbitragem é um nojo. É um nojo o que eles fazem. É nojento. É uma coisa nojenta. Nação, olha só, e o Galvão Bueno, aqui no Instagram dele, ele postou aqui, falando sobre a partida de hoje também, Flamengo 1, Grêmio 1. Ele falou o seguinte, ó: Flamengo jogou bem, sempre no ataque, criou muitas oportunidades, mas só fez um gol. Goleiro Volpi foi o nome do jogo. Defesas milagrosas e bateu o pênalti que foi claro e fez o gol do empate, 1-1. Vai dormir líder, mas perdeu 2 pontos de vantagens. O Grêmio fez valer sua fama de imortal. Pra mim, eu vou dizer uma coisa pra você, cara. A gente analisando aqui, o Galvão Bueno falando aí. O Flamengo perdeu 2 pontos. São 2 pontos importantíssimos, mas eu coloco na conta da arbitragem. Porque pra mim não foi pênalti. Eu concordo aí com que o pessoal fala que dentro da área bateu na mão ali, tá? O pessoal tem lances que marcam pênalti, tem outros que não, mas a gente vê o Ayrton Lucas não teve... ele não foi não fez movimento nenhum de forma intencional ali.
ele estava com a mão, né, correndo e com a mão quase rente ao corpo. E a bola simplesmente bateu nele no cruzamento que o jogador do Grêmio fez. Por isso, na minha opinião, não foi pênalti. Eu acho que pênalti dentro da área, mão, é quando tem algum movimento intencional. O cara levanta o braço assim, algum movimento. Mas no caso do Ayrton Lucas, não teve. Então, felizmente aconteceu isso. Deixe sua opinião nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo.